Olá, você que acompanha o Entre Séries. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre One Piece. Antes de eu começar a falar sobre esse fenômeno que atravessa mídias, peço aqui para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que é bem importante, assim como ativar as notificações ali, ativando o sininho para receber todos os vídeos postados, né, sejam eles longos, sejam eles curtos, e mostrar que você está interessado no meu conteúdo, no conteúdo do Entre Séries, para falar a verdade. Além disso, peço para você curtir, compartilhar, seguir as mídias sociais e o site, que estão todos aí na descrição, porque por lá você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, livros, games, tem vitrine, tem críticas, dicas. Estamos cobrindo música também agora, então tem bastante coisa acontecendo. E é claro, você pode acessar o hub, né, o canal, uma parte selecionada ali dentro do site da Amazon, que é uma lojinha, melhor dizendo, aqui do Entre Séries, onde eu coloco alguns dos destaques envolvendo livros, envolvendo vídeos aqui do canal, envolvendo postagens no site, então tem muita coisa acontecendo e eu espero ver você curtindo tudo isso. Então vamos lá, aqui na verdade eu vou trazer um pouco de detalhes, falar um pouco sobre a minha relação agora com One Piece, e vai ser um vídeo rapidinho, eu acredito, então vamos lá. One Piece, para quem não sabe, né, ele começou a ser lançado em 1997, formato de mangá lá no Japão, sendo ele escrito e ilustrado pelo Eiichiro Oda. A história é centrada em Monkey D. Luffy, que ele quer ser o rei dos piratas. Para isso, ele e a sua tripulação, eles acabam navegando pela Grand Line, nesse universo criado, que tem humanos, tem criaturas, tem muitas coisas acontecendo. E nessa tripulação, que é chamada de Piratas de Chapéu de Palha, Straw Hat Pirates, né? Eles desejam buscar o mítico One Piece, que é o principal tesouro desse mundo, desse universo, que os transformará, né? Transformará o Luffy no rei dos piratas. Até agosto de 2022, e essas informações eu consegui através de pesquisas na internet, em sites oficiais e tudo mais, quase 517 milhões de cópias foram vendidas do mangá. Essa série de mangá, ele continua, né, até hoje. E mais do que isso, ele por muito tempo, por mais de 10 anos, foi o mangá mais vendido do Japão. Quebrando recordes, entrando, por exemplo, no Guinness Book, né, que às vezes tem uns recordes pagos, outras vezes tem um pouco mais de critério na hora de desenvolver essas premiações. E mais de 500 e dessas 517 milhões de cópias, elas estavam espalhadas não somente no Japão, mas também em outros 61 países e regiões ao redor do mundo, e inclusive Brasil, Estados Unidos e tudo mais, que são grandes consumidores de mangá. Antes de se tornar uma série live action pela Netflix, One Piece ganhou um anime, né, que já tem mais de 1070 episódios, que continuam a serem exibidos. Né, eles começaram a ser exibidos em 1999 no Japão. E além disso, já tem 15 filmes lançados no cinema. Tem o filme lançado diretamente em vídeo, né, que é diretamente lançado em vídeo físico, né, que eles falam que é o OVA, que acontece muitas vezes. Ganhou um filme de festival, que eles colocam também antes dessa produção do anime, e 3 especiais na TV. Isso é só o básico, tá? Tem muitas outras coisas que o One Piece foi lançado nessa produção animada. E isso tudo é só um recorte do que é One Piece, tá? One Piece, ele ganha o público diariamente. Ele ganha público por diferentes razões, né? São arcos, eles são divididos muitas vezes exatamente em arcos para criar essa estrutura narrativa, e aos poucos a gente vai descobrindo por que o sucesso é tão grande. Esses animes, eles estão chegando aos poucos no catálogo da Netflix aqui no Brasil,
aqui em setembro, né, durante esse mês de setembro, eles já lançaram alguns dessas temporadas, e em outubro eles vão continuar colocando mais temporadas, então fique de olho se você tem algum arco específico que você quer ver, ou se você quer começar a ver One Piece, então a série animada, né, o anime, então já tá aí, você já está pronto com com a série, com filmes e tudo mais. A série live action começou a ser produzida em 2017, quando aconteceu a celebração de 20 anos do lançamento do mangá. Uma parceria entre dois estúdios japoneses. Eles começaram então a desenvolver essa série e em 2019 para 2020 o Matt Owens e o Steven Maeda foram confirmados e começaram a desenvolver mais sobre essa série live action, que começou a ser desenvolvida com 10 episódios, mas acabou que a primeira temporada tem 8 episódios. O elenco é formado pelo Iñaki Godoy, Emily Rudd, McKenna Yu, o Jacob Romero Gibson, o Taz Scaler, Vincent Regan, Jeff Ward, Morgan Davis, Aidan Scott, Peter Cadiot, Stephen Ward, Michael Dorman e o Ian McShane. Ele faz uma pequena participação na narração do primeiro episódio. E esse é apenas parte do elenco, obviamente, né? Alguns deles não são nem do elenco principal. Muitos deles estão no elenco recorrente, né, que aparecem ou até mesmo participações especiais. Então, a gente acaba, nesses 8 primeiros episódios, mergulhando bastante na história, né, de 5 personagens principais, né, que é o Luffy, a Nami, o Zoro, Sanji e Usopp. E a gente consegue ver bastante sobre eles, né, conexões dentre eles e tudo mais. A primeira temporada de One Piece, dessa versão live action de One Piece, estreou dia 31 de agosto pela Netflix. Foi uma das séries mais assistidas durante 2 semanas, mais ou menos. Chegou no top 10 de tipo 90 países, segundo dados da própria Netflix. E além disso, a série no último dia 14 de setembro foi oficialmente renovada para a segunda temporada, com os roteiros praticamente já rascunhados, né? Já foram alguns os produtores mesmo já afirmaram isso, mas ainda não pode começar a gravar, não pode fazer nada sobre isso, exatamente por causa das greves, né, de roteiristas e atores de Hollywood que ainda estão em vigor. Isso é uma parte minha, tá falando, mas pessoal, que é uma sacanagem dos próprios estúdios e plataformas que não retomam, né, boa parte das conversas com eles. Teoricamente, eles vão retornar com a Associação de Produtores de Cinema e Televisão, voltam a conversar com o Sindicato de Roteiristas nessa quarta-feira, 20 de setembro, mas nada exatamente acertado, obviamente, porque eles vão barganhar novamente, né, vão trazer contrapropostas e tudo mais. E quando, eu acredito, né, quando resolverem com os roteiristas, aí sim começam a tentar falar com os atores sobre isso. Mas basicamente tá na mão, né, da associação de produtores, já que eles que são responsáveis por essa greve, pelo acontecimento dessas greves, que é talvez uma das maiores dos últimos anos, o maior, né, a maior greve que aconteceu até agora no século XXI. Então, ficar de olho. Obviamente, qualquer mudança você acompanha no Entre Séries, que está linkado aí na descrição. E agora voltando a falar de One Piece, falando agora da minha experiência com One Piece, que eu não li mangá, não vi o anime, mas eu assisti o live action, que eu fiquei muito animada de assistir, principalmente quando os atores vieram pro Tudum em junho, e a gente percebeu ali que eles estavam bem animados, né? Tem a Emily Rudd, que é apaixonada por animes e mangás e tudo mais, e ela estava bem emocionada no palco. E eu acredito que é uma adaptação gostosa de ser assistida. Muita gente, muitos fãs acabaram reclamando
da aceleração de alguns arcos e também principalmente porque basicamente foi 2 para cada arco que acontecia, para cada introdução de personagem. Mas mais que isso também é a aceleração de algumas questões envolvendo o Luffy, né, e o grande almirante lá da Marinha. Então, mais as pessoas os fãs e o público em geral sempre precisa lembrar que precisa o que está em página, o que está em um anime, não pode não fazer sentido dentro de uma adaptação live action, porque precisa de outro dinamismo, precisa de uma outra sobrecarga de drama, de comédia e tudo mais. É uma mídia diferente, né? O que muitas pessoas acabam esquecendo. E a tradução não é para agradar somente fãs já do produto, mas principalmente alcançar uma audiência maior, que talvez não esteja querendo assistir mais de 1000 episódios de um anime que ainda está em exibição, ou continuar ou ir direto para a leitura de um mangá que está em circulação desde 1997. Então, quase 30 anos. Então, é um processo diferente. Essa dinâmica, eu acredito que funciona muito bem. Eu acredito que os atores estejam muito bem. Eu acho que ele consegue trazer o que precisa para aquela situação, a fantasia, o épico, a aventura, está tudo ali. E eu acredito que pode durar bastante tempo, se a Netflix permitir, obviamente, porque traz exatamente esse sentimento. E é um grande antecessor para outra adaptação que vai chegar em breve, né, na Netflix em 2024, que é de Avatar, né, o último Mestre do Ar, que também tem essa paixão dos fãs muito acalorada e mais ainda do que isso, né, já teve uma adaptação de filme, né, no cinema, que não foi bem aceita, não foi bem de crítica nem de público e que precisa reverter, né? E só que diferente de One Piece, Avatar, o último mestre do ar, ou a lenda de Aang, como queiram chamar, tem, né, arco fechado já, tem 3 temporadas. Obviamente tem uma série derivada também, que também é fechada, então consegue explorar outras situações, mas aquela situação é bem importante que ali estejam gravados, né? Que ali empurrem, já que as adaptações antes de One Piece em live action de animes, de mangás, não foram bem aceitas, não foram bem de crítica, não foram bem de público. Então é importante que One Piece conseguiu cimentar algo bom para essas adaptações. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, que é bem importante. Ativar o sininho para receber as notificações. Deixe nos comentários se você gosta de One Piece. Do que você mais gosta de One Piece. Se você só viu o live action, se você viu tudo que tem de One Piece. Acesse as mídias digitais, que estão linkadas na descrição, assim como o site. Porque você recebe as principais notícias, né, do mundo da TV, do cinema, livros, incluindo mangás, incluindo HQs que são lançadas no Brasil, games, vitrine, tem críticas, dicas, tem música agora, tem muita coisa acontecendo. Então, o vídeo de hoje fica por aqui e até a próxima.